Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero conversar com vocês hoje a respeito do tema salvação em Jesus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia nos apresenta como único caminho, única forma, único meio de o homem chegar até a presença de Deus é através de Jesus. O salmista, no número 90, Salmo de número 90, versículo 2, ele diz que antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em um tempo passado da nossa eternidade, houve uma rebelião no céu, está registrado no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Eu gostaria de ler e que você me acompanhasse na leitura. Ezequiel, capítulo de número 28, os versículos 14 e 15. Está escrito: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No capítulo 14 do profeta Isaías, os versículos 13 a 15, está escrito: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esses dois trechos que nós lemos no livro do profeta Ezequiel e do profeta Isaías diz a respeito da rebelião desse querubim ungido, que hoje nós conhecemos por Satanás. A Bíblia fala que estava junto com Deus nessa eternidade passada, até que se achou iniquidade em ti, disse o profeta Ezequiel. E o profeta Isaías disse que lançado seria no inferno, na mais profunda escuridão. Nós entendemos que em um passado distante, em que a Bíblia não revela, houve essa rebelião. Satanás, ele tentou assentar-se no trono de Deus. Deus viu iniquidade no coração dele e lançou-o fora da presença de Deus. Aqui foi criado o inferno. No capítulo 25 de Mateus, o Evangelho de Mateus, no versículo 41, lá está dito que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ele foi retirado da presença de Deus e foi lançado na linha da morte. A linha da morte, ela vai terminar na eternidade no inferno, separados eternamente de Deus. Está escrito na Bíblia que o Senhor cria todas as coisas. Está escrito no primeiro capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, que em Deus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Após essa rebelião em uma eternidade passada que nós desconhecemos, a Bíblia nos diz aqui, nessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que Deus cria todas as coisas. Em determinado momento, Deus criou o céu e a terra e tudo o que neles há. Após essa criação de Deus, no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 26, está escrito: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine sobre todas as coisas. Após a eternidade, onde houve a rebelião, que o inimigo caiu, Deus criou todas as coisas e Deus fez o homem e a mulher. E Deus deu liberdade de escolha para o homem e para a mulher. E fala a Bíblia, no capítulo 3 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Ou seja, tudo que Deus criou, Ele fez para a sua criação, o homem e a mulher. E diz no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 17, que Deus fez uma advertência ao homem. Deus colocou uma árvore no meio do jardim e Deus disse ao homem e à mulher para que não comessem dessa árvore, porque no dia em que dela eles comessem, daquele fruto produzido por aquela árvore, certamente morreriam, seriam separados da presença de Deus. Mas também está escrito no capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis, no versículo 6, que o homem e a mulher deram ouvidos ao tentador, a Satanás, e desobedeceram a orientação de Deus. Deus tinha dito para que não comessem, mas eles comeram e foram afastados da presença de Deus. O homem e a mulher deixaram de estar na presença de Deus e foram afastados, foram levados para estado de separados da presença de Deus. Por isso que no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, lá está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado passou a todos os homens. Por esse casal que estava no Éden, que foram afastados da presença de Deus, que entrou o pecado no mundo, e o pecado os separou da presença de Deus. E aqui, separados da presença de Deus, eles se multiplicaram entre si. Nós nascemos afastados da presença de Deus. Eu e você nascemos na linha que conduz ao inferno, na linha de separados. Mortos. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, separados da presença de Deus. Mas Deus, Ele não fez o homem para que vivesse separado da sua presença. O final da linha da morte é o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos.
juntos com Deus, o final é o céu. Separados de Deus, o final é o inferno. A solução aplicada por Deus para resolver o problema da humanidade, para tirar o homem da condição de separado e levá-lo para a condição de juntos, tirá-lo da condição de morto e colocá-lo na condição de vivos, juntos. A solução para esse problema aplicada por Deus foi a morte de Jesus. Por isso, Jesus disse em João, Evangelho, capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que o homem saia da condição de separado e ingresse na condição de juntos da presença de Deus, nos é apresentado um único caminho. E esse caminho é Jesus. Está escrito em Atos, no capítulo 4, versículo 12, que um só nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, lá está dito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, ouvindo, eu faço um convite a você. Não despreze o sacrifício feito por Jesus. Capítulo 2 de Filipenses está escrito que o Filho de Deus, ele se fez um homem, ele tomou forma de servo e foi humilhado nessa forma até a morte e morte de cruz. A morte de Jesus lá naquela cruz, daquela forma tão cruel. O Filho de Deus, o Criador, sendo morto pela sua criação naquela cruz, foi para que os meus pecados fossem perdoados. Aquela morte lá foi para que o pecado original que eu herdei daquele primeiro casal fosse desfeito, para desfazer a separação entre o homem e Deus somente através de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o seu pecado original seja perdoado, para que no dia do julgamento eu e você sejamos encontrados como justificados, aptos a entrar no céu junto com Deus. Nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. No capítulo 10 de Mateus, no versículo 32, está escrito que todo homem que confessar Jesus diante dos homens será confessado por Jesus diante de Deus. Mas lá também está escrito no versículo seguinte que todo homem que negar Jesus diante dos homens será negado por Jesus diante de Deus. Reconheça a salvação dada por Jesus. Procure conhecer quem é Jesus. Procure saber por que esse nome Jesus, ele atravessa gerações, séculos, milênios, e ele não cai em descrédito. Esse estudo me foi passado pelo pastor Joel Moraes. E que Deus te abençoe.